Olá, eu sou a Cloris, então eu estou aqui hoje porque nós estamos no início do mês de abril e em março vivemos no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E eu sempre trago comigo algumas reflexões e conversando com esse grande amigo num bate-papo muito informal, e é o que a gente vai trazer para cá. A ideia de hoje é esta, né? E ele trouxe algumas informações mais históricas, com um conhecimento mais amplo e neste sentido melhor que o meu. E aí eu digo, cara, vai ser contigo essa conversa. Então nós estamos aqui hoje para isso. Natalício Cavalheiro, músico, mas que vocês vão ver que é um grande conhecedor da história. E eu acho que uma das coisas assim que eu sempre odiei a matéria da história é de linkar, né, as coisas que aconteceram, o que foi e como foi com o hoje, mesmo sendo filha de uma professora de história. E aí quando a gente faz algumas conversas assim e a gente traz e a gente começa a juntar e a unir e ver que tudo faz sentido, e talvez hoje muito do porquê as coisas estão como estão, né, elas têm uma raiz, e a ideia é essa. E aí eu já vou começar trazendo aqui, que eu e o Natal já falamos, né, porque às vezes a gente vai muito para esse masculino e feminino e já numa ideia errônea de que mulher é sempre só feminino e o homem traz o masculino, né? E aqui a gente já cria essa questão, acho que de separação e de dualidade. E justamente o que eu acredito que hoje é uma das grandes dificuldades do mundo é que a gente coloca isso muito sempre numa ideia de separar, né? E você tem que se posicionar de um lado, ou é desse, ou é daquele, ou é enfim. E aí eu acho que sempre que a gente exclui, a gente comete um erro aí. E toda exclusão exige uma compensação, né? Então a primeira ideia também é essa de que eu, enquanto ser, e neste corpo feminino, mas eu tenho duas energias dentro de mim, né? A feminina e a masculina. Assim como o natalício, num corpo masculino, ele também traz dentro dele essas mesmas duas energias, né? A feminina e a masculina. E eu acho que esse casamento, quando a gente consegue integrar essas duas partes, cada uma com aquilo que tem de características e de, né, do lado predominante, o lado mais forte, a gente consegue levar a vida de uma forma mais leve e mais fácil. Então vou deixar com o Natal um pouquinho a palavra e a gente vai conversando aqui sobre esse assunto. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tô me sentindo no sofá da Hebe aqui. Nós estamos chique, né? Tô me sentindo no sofá da Hebe. Olá a todo o pessoal que acompanha o canal da Chloe. É uma honra e uma alegria muito grande estar por aqui. Uma grandíssima amiga com quem a gente tem uma relação de troca tanto de saberes de vida, como de saberes do coração, de saberes de alma. Então é muito legal, muito significativo a gente estar aqui trocando essas ideias, e eu te agradeço desde já pelo convite, e acho um tema bem pertinente, assim, porque eu acho que tá super em voga essa ideia né, desse universo feminino tá cada dia mais equilibrado com o universo masculino, e isso no sentido profissional é muito positivo, é muito legal, né? Mas obviamente existem algumas diferenças, digamos assim, pré-históricas, que às vezes, se observadas, nos ajudam a viver melhor e a entender as nossas aptidões de uma forma, né, mais clara. Isso que o Natal falava, e eu já vou trazer aqui porque essa é uma das coisas que eu acho que já começamos às vezes errando quando a gente traz esse empoderamento feminino, né, Natal? Porque eu acho que cada ser humano, isso ao mesmo tempo é lindo e é desafiador. Porque ao mesmo tempo que a gente pode talvez afirmar que nós somos iguais, e exatamente na mesma proporção a gente é exatamente diferentes, né?
Então, temos iguais, mas cada ser humano, na sua unicidade, é diferente, né? E às vezes eu acho que aqui que casa os conflitos, assim, essa não muito aceitação, né? E eu só acho assim que cada ser humano ele já é empoderado quando a gente nasce. Eu tenho muito isso hoje, de que quando a gente recebe a vida, e primeiro que ela vem de Deus, e aí a gente precisa de um papai e de uma mamãe para ter um corpo, né? Mas a gente já nasce com esse presente que é a vida. Então cada um já tem um poder, que é o poder de quem eu sou. E quando eu consigo colocar isso no mundo, me aceitando, porque primeiro é eu que preciso me aceitar, né? Eu não preciso me empoderar. Ou eu posso me empoderar, mas nunca que essa aprovação, esse meu empoderamento seja massacrando ou diminuindo o outro. E às vezes me parece que alguns movimentos desse feminino que lutam por esse empoderamento é às custas de diminuir o masculino. E é aqui que a gente começou a conversar assim um pouquinho, porque me parece às vezes que hoje nós mulheres, e aí o Natal vai fazer essa história aí mais legal com vocês, de que sim, eu acho que o feminino foi, principalmente talvez no patriarcado, né, Natal? Aí eu não sei, fica contigo depois de jogar já essa peteca. Foi muito machucado, muito sofrido, né? A gente teve momentos, isso é histórico, mas eu acho que hoje, como você muito bem falou, hoje as mulheres já estão no mercado e eu acho que a gente não tem que mais essa coisa de provar de que a gente pode tanto quanto, e aí às vezes eu acho que a gente às vezes até quer ser mais, e aí começa uma briga, uma disputa, né, uma competição. E eu entendo que não é por aí, que a gente tem que se unir, cada um dentro daquilo que tem de energia, das facilidades, né, e enfim, das características, porque a energia feminina tem características, a masculina algumas, né, mais específicas, para justamente conviver e união. É isso, eu acho que é um casamento perfeito. Aí deixo para você talvez falar um pouquinho então da história. Eu concordo em muitas partes do que tu argumenta, assim, e obviamente a gente precisa observar uma dívida histórica com o universo feminino que é muito recente na história da humanidade. E as mulheres até a primeira metade do século XX não votavam, né? E não só não votavam, mas uma mulher que precisava viajar para fora do país, ela precisava ser autorizada pelo marido, né? Então isso é uma realidade historicamente muito próxima e da qual nós precisamos partir para tratar desse assunto de uma maneira objetiva e de uma maneira que não deixe faltando essas questões, né? Eu acho que esse equilíbrio ele é muito importante, sim, mas essas mazelas históricas elas precisam ser colocadas na conta para que a gente entenda às vezes até por que algumas mulheres agem dessa forma, para de certa forma tentarem compensar tudo o que aconteceu para o universo feminino nesses últimos séculos, né? E a gente falava, antes da gente começar a gravar, sobre a questão do patriarcado, né? E de como essa instituição do patriarcado é uma coisa bastante antiga, principalmente no Ocidente, assim, né? Se a gente for analisar historicamente, desde o período neolítico, o homem começou a se sobressair na questão da força, na organização das cidades e dos povoados, enfim, quando o homem começou a parar de ser nômade. E isso trouxe para a mulher em várias sociedades um papel de segunda ordem. Embora na antiguidade algumas sociedades ainda preservassem esse papel divino da mulher, de quem dá à luz, né, sociedades como a própria sociedade grega, algumas cidades-estados como Esparta, por exemplo, preservavam muito mais o papel da mulher em decisões sociais, enfim, em coisas que influenciavam na sociedade.
do que outras sociedades, né? Embora a mulher sempre tivesse um papel mais de segunda ordem, né? Eu acho que onde muda um pouco isso, que várias divindades, inclusive, eram femininas no panteão egípcio, né? E inclusive no Egito, eu acho que a mulher talvez tenha chegado ao seu ápice assim de importância social dentro desse período pós-neolítico, né? Que é a ideia de que mulheres foram inclusive faraós, né? A gente tem o exemplo clássico da Cleópatra, né? Que é muito falado até hoje, assim, e que gera muita polêmica em cima do nome da Cleópatra. Eu vou pedir para ele contar, porque quando ele me relatou da Cleópatra, cara, eu não sabia. Então conta para nós, assim. A Cleópatra era uma figura letrada, extremamente inteligente, poliglota, entendia muito bem de política, daquilo que se tinha na época de organização de países, né? A própria relação dela, que eu acho que é sempre objeto de discussão, a relação dela com o Júlio César, posteriormente com Marco Aurélio. É claro que a gente não estava lá para saber se existia alguma coisa de verdadeira nisso, né? Mas pode ter sido muito mais uma artimanha política, né? Ela usando de toda a feminilidade dela e a sedução e tudo isso para um jogo político, para que o Egito pudesse se manter existindo como nação, né? Na época, o domínio do Império Romano era uma coisa generalizada na região do norte da África, ali, da região do Nilo, e a Cleópatra queria a todo custo manter o domínio dela sobre a nação dela, né? E, infelizmente, afinal, não conseguiu, e foi a última faraó do Egito, né? mas a Cleópatra tem muitas passagens interessantes. Então, só para concluir o que nós estávamos falando assim, sobre o papel das mulheres, né? Na sociedade patriarcal, a mulher foi muito freada em muita coisa, principalmente se a gente vir andando historicamente na linha do tempo, na época da Idade Média, por exemplo, muitas atrocidades foram cometidas apenas por serem mulheres, apenas por menstruarem, apenas por fazerem curas, por isso, por aquilo. Muitas vezes o Tribunal do Santo Ofício, né, a Santa Inquisição, condenou mulheres injustamente a penas de fogueira, enfim, de variados tipos de mortes, assim, justamente por por ignorar esse papel, se é que a gente dá para chamar assim, divino da mulher, né? E atribuir isso a uma coisa satânica, demoníaca, né? Uma coisa ruim, né? E aí a gente vem caminhando, e a mulher, principalmente no século XX, assim, ela ganhou de volta muita coisa, assim, né? Eu acho que a gente tem ainda o que andar nesse sentido de equilíbrio, principalmente profissional. Existem ainda algumas empresas que privilegiam cargos masculinos, que às vezes colocam salários menores para as mulheres por N fatores, e isso precisa urgentemente ser combatido. Mas eu acho que hoje a gente vem trazer aqui essa dimensão que eu acho que com o patriarcado meio que se perdeu daquilo que é essencial do masculino e feminino. E aí eu vou usar um exemplo bem clássico, né? Na época da pré-história, as mulheres cuidavam dos filhos, da caverna, das coisas de casa, enfim, e os homens normalmente caçavam, né? Então, naturalmente, o homem desenvolveu um senso de localização um pouco melhor que o da mulher. E a mulher, naturalmente, desenvolveu um senso comunicativo muito melhor que o homem, né? E eu brinco com a minha mãe, às vezes, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo estar tomando mate, estar no telefone e estar escrevendo. Não consigo. E as mulheres conseguem,
porque justamente essas diferenças pré-históricas, digamos assim, ainda perduram e fazem com que mulheres e homens desenvolvam talentos de uma maneira um pouquinho diferente de acordo com aquilo que já vem no nosso gene, né? Então isso não precisa ser motivo de separação, de problema, né? Isso pode ser motivo de agregar, motivo de ajudar um ao outro, né? A gente está falando aqui de coisas simples, de tarefas simples, mas isso pode passar por um campo de saber, pode passar por um campo filosófico, pode passar por um campo de concentração em várias outras coisas. Enfim, eu acho que esse equilíbrio é uma coisa que, em virtude dos problemas que a gente precisa sanar, talvez a gente tenha ignorado um pouco, né? E eu acho que isso, de certa forma, é legal que se resgate para que as pessoas vivam melhor, né, nas suas famílias, enfim, da forma como que elas acharem melhor. É legal assim quando a gente se permite ouvir, mas sem já julgar, né? E como eu respeito muito esse meu amigo, assim, então tudo que vem dele entra aqui, né? Não fica só aqui, e aí a gente vai, ele falando aqui, eu tava pensando, e como essa coisa da história é interessante, assim, porque eu já falei antes como uma péssima aluna de história, porque eu não gostava, né? Quando a gente não gosta, a gente já vai com uma outra energia. Mas assim, eu trazendo na minha memória de história, assim, o que eu tenho mais referência viva em mim é exatamente talvez esse período em que, via de regra, né, de uma forma bem simples, a gente estudava que a mulher tinha mais esse papel do cuidado com os filhos, a educação e o dentro de casa, né? E o homem era aquele, então, que saía, o caçador, enfim, o que depois a força mais física, né? E tal. E como às vezes a gente ainda traz isso, né, Natal, pros relacionamentos e tal, de que assim, não, via de regra, então a mulher tem que ficar dentro de casa e o homem que sai, né? Não, não é isso que eu disse, pelo amor de Deus. Não, eu entendi que não, né, gente? Mas eu quero dizer, como às vezes a gente ainda fica também muito só nessas referências, né? De que, então, mulher tem que estar dentro de casa e o homem, né? E a gente, isso é uma coisa que eu acho que hoje a gente já vê, né? Eu mesma, eu trabalho, tenho filhos já, e enfim, e a gente dá conta, né? E eu acho que só nisso é que eu me percebo assim também, e principalmente muitas das minhas amigas e das mulheres que eu tenho mais relacionamento um pouco mais íntimo, né? Do quanto nós mulheres estamos, via de regra, sobrecarregadas e normalmente exaustas e aí estressadas e ansiosas e enfim, né, não vou entrar tão especificamente, mas assim, justamente porque a gente se colocou muito essa coisa de trabalhar, cuidar dos filhos, tenho dentro de casa, né, de dar conta de tudo, mas eu entendo que isso é uma coisa que muito mais nós nos colocamos como obrigação e como tem que mostrar e tem que provar que a gente dá conta, né? E aí não saber às vezes também pedir pro companheiro, porque é bem isso, eu acho que quando a gente entra então mais aqui num relacionamento realmente, né, de um homem e de uma mulher, por que não se dividir e se compartilhar e muito nessa conversa o que você pode fazer, o que eu posso, e às vezes mesmo você sendo homem e com a energia masculina mais predominante, eu, a feminina, então por ser mulher, mas talvez eu tenha algumas qualidades que são mais do masculino aflorado e você, e ele por ser um grande artista, e os artistas vêm dessa sensibilidade, né? E ao mesmo tempo quantas coisas bestas aí a gente ainda traz, e aí um relato que você mesmo falaste, dessa questão às vezes de nós termos homens hoje muito sensíveis, e que às vezes daí também negam um pouco isso porque não conseguem de uma certa forma assumir ou trazer, porque ainda tem esse machismo daí muito, né, forte, e essa ideia, homem não chora, isso eu acho que é uma das coisas hoje ainda mais, né, de repente você vê lá uma pessoa que é mais emotiva, que é mais sensível, e que isso não tem nada a ver com você ser homem ou não, ser macho ou não ser, ou, né,
E ainda tem essas bestialidades, eu vou dizer, porque pra mim entra bem nesse parâmetro, né? E como muitas vezes a gente vê mulheres em cargos de liderança que talvez se a gente fosse trazer são de uma energia masculina mais forte, e como a gente tem as duas, a gente consegue trazer, principalmente no momento que a gente tem essa consciência, né, e esse conhecimento de que eu tenho as duas. Então, quando eu como personal, para fazer uma venda, para mostrar meu trabalho, às vezes eu preciso ter uma energia mais masculina, eu preciso ser mais penetrativa, que é uma característica do masculino. E às vezes quando eu estou lá na minha casa com os filhos, né, com o marido ou enfim, aí eu venho mais pro meu feminino, que é a sensibilidade, que é, né? Então a gente também saber passear por essas duas energias, né, e se permitir. E não se culpar por viver essa característica do sexo. Sim. Que não é o teu sexo de nascimento, digamos assim, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu passei a me perguntar sobre isso foi no curso com a tua mãe, com a Madalena Noema, a quem mandamos um abraço, inclusive. E assim, porque ela falava disso, assim, dessa energia masculina, feminina, e de como às vezes nós temos, de como às vezes, e eu me pego tendo muita energia feminina aflorada em algumas situações, assim, né? Principalmente nessa questão da sensibilidade. Eu acho até que essa questão do homem não chorar, eu acho que é uma coisa que tem caído, assim, de moda, assim, né? Porque via de regra eu tenho amigos que choram, enfim, que eu beijo com um beijo no rosto, enfim, essas questões mais antigas, assim, eu acho que elas estão aos poucos se desconstruindo, mas ainda tem muito problema na questão de associar alguma coisa mais feminina ou né, isso no universo masculino, né, falando da minha vivência. Principalmente assim, no grupo de amigos, às vezes a gente vai falar, mas ó, que cara bonito, né? Cara bem apessoado. E os caras, mas tu é gay, né? Não sei o que, né? Então fica essa ideia de que às vezes um homem não pode admirar outro homem porque isso interfere na sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E no universo feminino também, eu acho que acontecem várias situações assim que as mulheres são cobradas para serem mulheres, né, em alguma situação, sendo que às vezes elas naturalmente vão externar uma característica mais masculina e está tudo bem, não tem problema nenhum, né, nisso. E esse tá tudo bem, eu acho que é libertador, assim, porque aí tu não precisa mais ficar atendendo a um estereótipo, né? Por mais que aquilo que nós falamos antes, né, das características de cada do masculino, do feminino, mas enfim, essas características elas não precisam ditar a tua vida de uma forma restritiva, né? Pelo contrário, elas podem te ajudar e, enfim, e elas podem também ficar um pouco mais contidas em algumas situações que elas precisam ser contidas, né? Sim. Porque afinal de contas nós temos instintos ainda pré-históricos que às vezes nos atrapalham, né? Isso é interessante, Natal, enquanto tu falava do beijo, né, e desse chorar do homem, porque hoje a neurociência traz que, cientificamente, então, que a gente tem em nós, né, memórias de até 7 gerações anteriores, né? Então, cara, é muito tempo isso, né? Se a gente pensar 7 gerações. Então, quantas memórias será que eu aqui não tenho, né? Você. E aí, isso não adianta de uma maneira, de um dia ou uma forma, isso vai vir, né? E eu acho que essa consciência é algo que eu acho legal. Eu gosto muito da frase, a consciência é o primeiro passo para a cura. Porque quando a gente tem consciência de se perceber nessas nuances ou de tendo um comportamento e, cara, a gente se questionar, né, mas faz sentido hoje isso, né? Porque talvez há muito tempo lá atrás era o que se tinha, né?
uma questão que eu trago muito, assim, que a gente vê, eu venho de uma família mais afetuosa, assim, dentro de casa, né? Tive pais que tiveram seus pais, pai e mãe, né? Então, que naturalmente aprenderam esse convívio, que foram abraçados, que também souberam nos abraçar, né? E que automaticamente a gente repete isso, porque a tendência da gente é repetir, né? Mas tem um companheiro que tem uma vivência bem diferente da minha, né? Que não teve fisicamente o pai presente, então que não teve esse aprendizado nem essa vivência, e hoje consegue ser um pai extremamente afetivo. Então isso eu acho que é lindo. Legal. E é libertador, Claro. né? Da gente conviver e da gente se permitir, né? E temos filhos afetuosos, carinhosos, né? E isso é algo hoje presente na nossa família. Então isso também é quantas vezes a gente faz coisas por repetição, né? E nem a gente se questiona, né? Então eu acredito que hoje a gente tá no mundo e uma das nossas qualidades, não sei se qualidades é a palavra correta, o Natal é bom em português também, é a liberdade. Eu acho que nós somos seres livres, né? Claro. E dentro disso eu acho que a gente se conhecer e a gente se permitir, tipo, nós estamos sentados aqui, a gente tá, tirando que a gente não tá no sofá da Hebe, mas tá quase lá. Mas por que de repente se a gente vai pensar, a gente vai gravar, tem que ser uma coisa muito formal, muito, né? Será que eu estaria me sentindo bem dentro dessa, talvez de uma forma? Não. Então eu e você, a gente tem mais essa coisa gostosa, né? Dessa afetividade, dessa casualidade. Então a gente também se permite, porque senão a gente fica, às vezes, a gente se podando e se cobrando, né? Claro. E esse é um dos temas, assim, que eu vejo muito forte isso, que o feminino foi muito para esse lugar. E eu como mulher, e eu mesmo me sentindo e me assumindo como feminina, porque eu acho que eu tenho muitas coisas desse feminino, mas eu tenho muito do masculino, né? Também porque tenho um exemplo de casa, de ter uma mamãe bastante líder, né? Bastante com uma energia masculina, né? Então também tive isso de aprendizado de dentro de casa, que é mais forte, quando tem emoção junto, né? Em alguns momentos por necessidade, né? Pela ausência de um pai, de ter que ser pai e mãe, e aí a gente se coloca um pouco também nesse papel masculino, né? E acaba que tu meio que assume e tu vai, né? E hoje lutando, eu vou dizer lutando, porque pra mim é uma luta, gente, ser assim, algo que já tá meio que teu impregnado e você ter que mudar, né? Porque tem consciências hoje que eu me percebo que eu digo, não, mas posso ceder um pouquinho aqui, ficar mais no meu feminino, né? Deixar esse masculino para quem está do meu lado, né? E isso eu acho que é uma coisa muito legal. Quando a gente pensa num casal, né? Num homem e numa mulher, porque daí aqui realmente um casal, eu acho que hoje o maior desafio de um casamento é justamente a gente saber reconhecer, né? Aquilo que você tem de características, aquilo que é teu como pessoa. Porque, vamos pegar esse exemplo, não somos um casal aqui, mas assim, um Natal. E esse artístico vem da necessidade de precisar ter um feminino, porque via de regra a intuição, a criação, essa coisa mais emotiva é mais da energia feminina, né? Mas eu, enquanto um artista e que vivo disso, eu vou precisar ir para esse lugar e sem ter problema com isso, porque senão eu vou estar o tempo inteiro me condenando, me julgando e me culpando, né? Então a gente reconhecer no outro que ele tem também e saber reconhecer, cara, nisso eu ainda erro, então você pode me ajudar, né? O próprio Natal às vezes diz pra mim, mas eu ainda te vejo muito numa energia masculina, né? E às vezes isso dói. Eu vou dizer que, eu penso, cara, mas eu tô me esforçando tanto. E sim, né? E tá tudo bem, porque aí você vai para esse espaço. Sim, então posso melhorar mais um pouquinho, né? E essa eu acho que é a coisa legal de hoje, assim, da gente se reconhecer e reconhecer aquilo que você falou, né, Natal? Porque eu acho que o que já foi, a gente não vai mudar. Então, assim, o que as mulheres sofreram, e aí sim eu tenho marcas e devo ter, né, dessas 7 gerações anteriores,
de um feminino muito machucado, muito sofrido, enfim. Eu só acho que não é travando lutas e competição que a gente vai se igualar. Eu acho que a questão de se igualar é eu reconhecer que enquanto seres humanos nós somos iguais, né? E que você tem esse feminino e esse masculino. Então eu acho que a primeira correção aqui talvez é que masculino e feminino não se diz respeito só a gênero, mas a energia, né? E que cada energia tem as suas características predominantes e que eu tenho ambas, qualquer ser humano tem ambas, né? E a gente se respeitar. Seja de qualquer orientação sexual, inclusive, sim, né? E isso não qualquer ser humano. Nem tá, né, na questão. E assim, eu escutando um pouco do que tu falavas, assim, da questão dessa maneira combativa de ser feminino ou masculino, né? E isso já foi muito importante e ainda é em alguns casos. E se a gente for ver, por exemplo, hoje se comemora o Dia da Mulher em cima da data em que as operárias de uma fábrica inglesa se indignaram com as condições de trabalho, isso lá no século XIX ainda, né? No contexto pós-revolução industrial, em que elas buscaram aquilo que era o mínimo, né? E isso precisava ser feito de uma forma combativa, e talvez a energia masculina daquelas mulheres tenha sido importante naquele momento para que aquele contexto pudesse ser modificado, né? Agora, hoje essa luta ela pode ser mais tranquila, mais de boa, assim, né? Nesse sentido de combatividade, né? Eu acho que existe como a mulher se impor hoje no mundo em várias situações em que ela ainda precisa fazer isso, mas de uma maneira feminina também, de uma maneira terna, de uma maneira que não precise ser tão combativa. Eu acho que foi isso que eu pensei, assim, na combatividade dos gêneros, assim. Eu acho que o machismo ainda ele é estrutural, ele ainda complica muito as relações sociais, mas eu acho que ele pode ser combatido hoje de uma maneira mais tranquila do que era no passado, sabe? Eu acho que isso contribui para que não exista essa raiva entre os gêneros, assim, essa ideia de não é nós contra eles, não é, né? E pessoas que eu acho que têm uma intelectualidade nesse sentido mais desenvolvida, eu acho que já entenderam isso, assim, e seria interessante que todos conseguissem assimilar, né, esse tipo de situação, para que enquanto sociedade a gente possa aproveitar melhor as potencialidades de cada um, né? Eu gosto muito dessa ideia do que a gente está fazendo aqui, né? Porque quando... Lá na academia, né, Natal? Estávamos num treino quando eu disse pra ele, cara, vai ser contigo mesmo que eu vou fazer, porque assim, rolou um papo muito legal, e aí o Natal trouxe essas reflexões que ele, né, apresentou aqui, e eu disse, é sobre isso, né? Porque eu acho que é exatamente isso, assim, eu gosto muito... Eu, pelo menos, ouvi essa frase pela primeira vez também da minha mãe, né? Que quando ela diz que a paz que você quer ver no mundo, ela começa dentro de você, né? E esse é um lugar que eu acho que é muito legal a gente visitar, né, Natal? É eu comigo mesma, eu me pertencer, eu me conhecer e eu me daí reconhecer, né? Porque enquanto dentro de mim tem guerra, tem essa questão de eu ter que, né, provar ou enfim, aí esse combate eu não vou ter como evitar, um dia ele vai acontecer. E foi o que o Natal, quando eu disse, então vamos conversar sobre isso. E às vezes até isso que nós estamos fazendo aqui, porque vocês podem ter certeza que a gente não concorda 100% em tudo, viu? Tem algumas coisas que a gente fica ali, né, se cutucando de vez em quando, mas num espaço gostoso. Bem, claro. Exatamente.
e que ele pode dizer uma coisa que eu não concordo, e ele sabe o que eu não concordo como eu conheço ele. E tá tudo bem. E ainda assim nós estamos aqui, né? Então eu acho que esses diálogos, isso é uma coisa que está se perdendo muito, né? E até eu digo, vamos ter uma discussão. Aí tem pessoas que já, tipo, né? Mas por que discutir precisa ser essa coisa agressiva, talvez, ou ofensiva, ou não, né? Porque eu acho que discussão é uma coisa muito interessante e depende como ela é feita e o pra quê, né? Que eu vou trazer uma discussão, mas até isso, da gente saber ouvir a opinião dele, cara, é diferente da minha, né? E sim, e ok, e a minha é assim, e tem algumas coisas que a partir da dele, cara, eu realmente repenso e digo, olha, faz sentido? Se permitir pensar, né, sobre o que o outro está falando. Essa dialética, ela é importante quando a gente se abre à construção, né? Porque às vezes as pessoas, e principalmente hoje com polarizações ideológicas, políticas, enfim, de toda a ordem, as pessoas sentem a necessidade de pertencer a um grupo indiscriminadamente, né, de uma maneira passional até. Tipo assim, o que o meu grupo pensa é o que eu penso e morte é quem pensa diferente, né? Então, essa questão de poder ter uma visão mais analítica das coisas e acolher aquilo que os outros falam é realmente uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, principalmente no contexto que a gente tem hoje, né? Sim. Então eu quero, pra gente encerrando, né, Natal? Vamos indo pros finalmentes, assim, pra gente não se prolongar demais, que quem vai ver e assistir depois não fique algo também muito maçante, né? Eu acho e gosto muito, aliás, eu não acho, porque eu aprendi que quem acha não tem certeza, isso é um ponto de vista meu, mas é muito meu e eu aceito, tá tudo certo, né? Numa frase que eu ouvi um dia num discurso do Papa, que ele dizia que a harmonia do mundo passa pela mulher. E eu acredito muito nisso, porque eu acho que esse é um dos papéis da mulher quando sua energia feminina realmente está, né, mais nativa, vamos dizer assim. Porque essa questão um pouco das relações, né, dessa coisa gostosa, do carinho, e não que o homem não possa, né, aqui vocês me entendam que nunca jamais é um espaço que eu tô procurando cada vez mais me conhecer e sair dos extremos, porque isso eu digo sempre, que eu acho que indiferente da opinião e do assunto, os extremos sempre são lugares perigosos, né? Eu gosto mais de pensar naquele caminho do meio, assim, desse espaço aqui do sentir, né? E o sentir é a nossa primeira sabedoria, que é algo que também a gente deixou muito, né? Os homens por uma questão muito de machismo e nós mulheres porque a gente teve que competir, a gente entrou muito por um racional também, a gente deixou um pouco esse sentir, né? E aí eu perdi um pouco o fim da meada, eu estava indo... mas eu acho que a harmonia do mundo é isso. E aquilo que tu falasse, não vou me prolongar porque, né, o nosso foco hoje não é esse, mas esse é a primeira lei sistêmica, é o pertencimento, né? E isso é uma das coisas, porque se a gente olhar rapidamente aqui, família eu acho que é a maior instituição que está em falência hoje, né? Porque as famílias estão, infelizmente, são poucas as famílias ainda, né? Famílias. E isso é um grande mal como um todo para a sociedade, na minha opinião, né? E aí, às vezes, como a gente não tem essa raiz, que onde deveria ser o nosso porto seguro, né? Nossa âncora, que é a nossa raiz, que é a nossa família, aí a gente vai buscar esse pertencimento em outros lugares. Exato. Né? E às vezes daí que vem também esse radicalismo, na minha eu opinião. acho que pode ser, inclusive, tema do próximo podcast teu aí, que é essa questão que o Bauman fala muito da liquidez das relações humanas, né? E desse individualismo nocivo, assim, né? No sentido de eu não preciso mais de nenhuma relação familiar e eu vou trilhar o meu caminho e aí no meio disso tu acaba pertencendo àquilo que não é teu. E olha só, por isso que eu adoro conversar com esse ser humano aqui, como as coisas vão linkando, né? Aí quando você falou disso,
E aí aqui, guardem essa ideia, gente, porque assim, ó, a formação da vida, ela já nos ensina que a gente não é um ser que veio para ser só. Porque para nascer, e o nascimento nos explica isso, aliás, tem duas sabedorias no nascimento, né, na minha opinião. A primeira é que a gente precisa de uma célula masculina e de uma feminina. E dessa união é que surge um ser humano, é que a vida é possível, né? O milagre da vida. Então aqui, o milagre da vida, Deus, enfim, já nos ensina, né? Que a gente sempre precisa do outro. Porque nós precisamos de um papai e de uma mamãe para estar aqui, né? E o feminino e o masculino é isso. Quando eles estão em harmonia, aí a vida é perfeita. E aqui não o perfeito num sentido, né? Mas perfeita dentro daquilo que é do ser humano, de altos e baixos, de ciclos, mas enfim, feliz. E a outra coisa que a vida nos ensina, isso eu também aprendi com a minha mamãe maravilhosa, que no equilíbrio do dar e receber, né? O dar vem antes do receber. E isso no nascimento, quando um bebê nasce, e essa explicação aprendi com essa mulher, então, eu já passei por 2 gravidezes, mas nasceram de cesárea, então acho que talvez isso não é tão impactante, né, porque a gente tá lá anestesiada, enfim, não participa tão ativamente, mas tem aquela parte, quem é mamãe aqui sabe, senão a gente já viu em filmes, de quando o bebezinho nasce, que às vezes vai lá, tem aquele tapinha na bunda, né? E por que disso? Tu sabe, Natal? Para ele respirar, não tem alguma coisa? Olha que lindo. Porque enquanto o feto tá lá, né, no ventre, ele tá respirando em meio líquido, né, o líquido amniótico. Então ele tem nas vias aéreas dele líquido, né, e quando ele nasce, ele automaticamente, e isso é um momento bem pro bebê ali, né, sofrido, enfim, às vezes traumático, né, e quando o bebê sozinho não consegue fazer esse movimento, que é o daquilo que está trancado nele de líquido ainda, ele colocar para fora, que é o dar, ele é forçado a fazer isso. Por isso os tapinhas, né? Para que ele, de uma forma, então, com ajuda, consiga fazer isso. Para que depois ele receba. Isso. Então, primeiro ele dá, ele coloca para fora, para daí ele receber a vida, né? Então, que coisa linda. Na geração da vida a gente já tem 2, para mim, aprendizados maravilhosos, o masculino e o feminino, e que o dar vem antes do receber. E eu aqui vou encerrando da minha parte, agradeço cada um que vai ver e assistir, compartilhe, e sem dúvida nenhuma agradeço esse ser humano. E eu vou deixar aqui, a que eu lembrei, a gente não combinou mesmo, e não vai ser hoje, porque a gente também não vai ultrapassar muito, que eu esqueci, né, de aproveitar uma palhinha desse músico, podia ter tido uma música no final, né, mas pra próxima a gente vai pensar, né, Natal? Mas tem música lá no meu canal, quem quiser ir. Assistam, esse cara é top. Obrigado, gente, obrigado, Clô, que alegria, obrigado. E obrigado a todos que estão compartilhando dessa troca conosco. Um abraço a todos. Gratidão.